Agora eu vou chamar aqui uma pessoa muito querida que também faz parte da nossa comunidade, que é a Luciana Correia, que é comunicadora, educadora, especialista em longevidade, gerações e lifelong learning. A Lu, ela é Chief Learning e Culture Officer da LSC Educação e Projetos, cofundadora da rede Conecta Gerações, dá aula em várias prestigiadas universidades de São Paulo, Minas Gerais, mestre em Comunicação e Consumo e MBA em Marketing pela SPM, também fez vários cursos de especialização no Brasil e fora do Brasil, e ela vem falar com a gente, a Luciana Correia, vem trocar uma ideia com a gente sobre o tema Criativa Idade, o mundo dos criativos maduros. Vem, Luciana, o palco do Dia Mundial da Criatividade é todo seu. Olá, pessoal. Boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo Joyce, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês e para falar de um tema que para mim é muito caro. Eu estudo longevidade já há alguns anos e é muito interessante a gente poder falar de longevidade, de maturidade e de criatividade. Como eu coloquei aqui nesse vídeo de provocação, parece que são coisas, palavras, né, dissociadas, como se longevidade e criatividade fossem coisas que não se misturam. Mas vamos descobrir hoje juntos aqui que não é bem isso, né? Então, eu quero convidar vocês para esses 30 minutinhos para a gente pensar um pouquinho juntos e descobrir alguns longevos que são pessoas maduras e que são criativas ao longo da vida e algumas que se descobriram criativas depois de uma certa idade. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. A ideia é a gente trazer um pouquinho desse mundo dos criativos maduros. Então, como a Flávia falou agora há pouco, eu sou consultora, eu sou palestrante, eu trabalho dentro dessa área de longevidade e de lifelong learning já há 10 anos, né? Então, vamos lá. E junto com a Paula e a Denise, nós fundamos recentemente a Rede Conecta Gerações, que é justamente uma rede que tem como propósito criar relações entre gerações para que a gente possa desmistificar um pouco daquilo que tem a ver com a longevidade e criar relações mais profícuas entre as diversas gerações que hoje habitam o nosso planeta, né? Porque hoje a gente tem 6 gerações diferentes no nosso planeta e 4 gerações diferentes no mercado de trabalho. Então, a ideia nossa é fazer com que todo mundo trabalhe bem e que o melhor de todo mundo esteja presente no nosso dia a dia. Então, vamos lá. O pessoal, agora há pouco, a Dani, as meninas, estavam falando a respeito de criatividade. E eu achei muito interessante que parece que a gente está totalmente sintonizado. E a Dani falou uma coisa muito interessante. Uma coisa que eu aprendi nos meus, talvez, 20 anos, porque eu, de formação, eu sou publicitária. Né? E, apesar de não ter trabalhado como tal, eu sempre trabalhei em áreas de marketing e hoje eu sou professora. Então, mas eu sou publicitária. E eu tive um professor de criação publicitária que ele dizia o seguinte: só cria quem tem repertório. Então, a ideia é, se você
precisa para criar, ter repertório, que tal a gente pensar que os maduros, então, levam certa vantagem? Porque, afinal de contas, quanto mais tempo de vida a gente tem, mais repertório a gente tem. Afinal de contas, repertório não necessariamente está ligado somente à ideia do estudo formal. Repertório faz parte da vida. Andando na rua, conversando com as pessoas, passeando na praia, assistindo um filme, lendo um livro, tudo isso vai criando o nosso repertório, passando pelos problemas da vida, passando pelas alegrias da vida, tudo isso vai criando o nosso repertório. E tudo isso vai facilitando com que a gente possa criar. Por quê? Porque nos traz as referências necessárias para que a gente possa estabelecer novas conexões. Exatamente como falou a Dani agora há pouco, eu absolutamente concordo com ela. Então, vamos lá. A minha ideia é hoje trazer para vocês algumas pessoas que usaram do seu repertório, seja no passado ou seja no presente, pessoas que já usaram, pessoas que ainda usam o seu repertório, para criar. Pessoas que são muito criativas e que são maduras ao mesmo tempo. Meio que desmistificando aquela ideia de que criatividade, é um dom, que não é isso, a gente sabe que não é dom, que é um exercício diário, um exercício que nos permite, que, na verdade, que exige de nós, não que nos permite, mas que exige de nós suor, lágrimas, esforço, por um lado, e, por outro lado, também um exercício que demanda que nós tenhamos acesso a esse repertório que nós estamos aqui discutindo, né? Então, eu vou falar um pouco sobre esses maduros, famosos ou não, que colocaram a criatividade para fora. Então, vamos lá. Acho que vocês devem conhecer, né? Esse é o elenco principal do seriado da Netflix, Grace and Frankie. Então, esses são atores da velha guarda de Hollywood, pessoas que já conquistaram na sua carreira, tem Oscar aí, tem pessoas premiadas ao longo da sua carreira e que foram capazes de criar, já na faixa dos 70 e pouco, dos 80 anos, um seriado que teve 7 temporadas. Ele acabou agora, no ano passado, com 7 temporadas, de extremo sucesso e absolutamente criativo. E que não foi criativo só porque colocou em cena e como personagens principais pessoas maduras, que isso já seria criatividade suficiente. Afinal de contas, nem sempre a gente vê como protagonistas as pessoas maduras. Mas também porque trouxe à baila alguns assuntos que são muito importantes e que nunca são vistos. Por exemplo, a questão da vida sexual, da vida afetiva da pessoa madura. Um casal LGBTQIA+, maduro. 2 mulheres maduras que se reinventam do ponto de vista profissional, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista das amizades, a sororidade descoberta por elas mais tarde na vida. Né? O amor entre elas, que é um amor, né, fraternal, que não é um amor sensual, não tem a ver com isso, mas que é um amor incondicional. A relação com os filhos, de como isso pode mudar e como isso pode se reinventar também numa outra idade. Então, é um seriado que ele traz muita criatividade, desde a exploração dos temas, desde o estabelecimento dessa equipe maravilhosa que levou durante 7 temporadas assuntos que são pouco falados na sociedade, com muito sucesso e com bastante participação. Então, vamos lá. Outra pessoa que aos 90 anos está se reinventando. Pessoal, é interessante a gente ver, né, como a pandemia também trouxe para a gente alguns desafios que pareciam intransponíveis e como algumas pessoas pegaram esses desafios e acabaram levando adiante, né, novas propostas de trabalho, novas propostas de como se enxergar, inclusive. Foi o que fez e o que está fazendo o Ari Fontoura.
Ele tinha uma proposta que nós conhecemos o Ari Fontoura há anos, né, da televisão, da participação em diversas novelas, em diversos programas de televisão, e mais recentemente ele virou um grande influenciador digital a partir da página dele, né, do perfil dele no Instagram. Ele acabou se descobrindo uma pessoa influente, uma pessoa que tem muito a dizer e uma pessoa que conversa com a maturidade de uma forma leve, de uma forma gostosa e que traz também inspiração aos 90 anos. Não só porque ele é um homem longevo, que isso por si só já seria uma grande inspiração, mas também pelo fato de que ele traz um outro olhar para a vida, e também porque ele está desmistificando o que é a longevidade. Afinal de contas, muitas vezes a gente pensa, chegou em determinada idade, a gente tem aquela referência, né? Às vezes, que a gente traz de casa, é o avô, é a avó, é o tio, a tia, às vezes o bisavô, o bisavó, que a gente pensa daquela pessoa velhinha, né? Escondidinha e tal, e não necessariamente é isso. Ele está ajudando a fazer com que a gente perceba uma outra longevidade, completamente diferente daquilo que a gente imagina. Um grande influenciador digital. O Stan Lee, ele morreu em 2018, mas quem aqui não conhece os filmes da Marvel? Com um detalhe, pessoal, ele não criou os personagens e a Marvel quando ele era novinho. Ele já era um homem da faixa dos seus 40 anos. E é claro, os personagens, eles são muito conhecidos, tudo mais, mas foi depois dos 70 anos de idade que eles tomaram a dimensão que tomaram, com os filmes que nós assistimos aqui, que começaram a ser lançados por volta do quê? 2000. Então, tem uns 20 anos. Então, veja, se ele faleceu em 2018, aos 95 anos... ele começou a ter esse tremendo sucesso e ser conhecido das massas quando ele tinha 70 anos. E tinha criado os personagens, também já tinha uns 40 anos. Então, veja o poder da criatividade. E foi um homem que pensou outros mundos, que rompeu com muitos paradigmas, porque ele pensou outros mundos. E a Marvel tomou a dimensão que tomou, e, aliás, só foi comprada pela Disney, porque tomou a dimensão que tomou no mundo do entretenimento, porque ele estava ali por trás. Então, é um pouco dessa ideia de que você tem pessoas realmente muito criativas, e criatividade, pessoal, não está ligado à idade. Aliás, essa inclusive é um aspecto muito importante, muito relevante da gente deixar nessa conversa. Na verdade, hoje a gente vive um tempo que idade não quer dizer mais nada. A gente não tem mais uma idade para fazer tal coisa ou para deixar de fazer tal coisa. Idade não é mais marcador para nada, né? A gente quebrou com isso. A gente, quando eu falo a gente, humanidade, está quebrando com isso. E graças a pessoas como ele, que foram pioneiras nisso. Outras pessoas conhecidíssimos. E, por enquanto, a gente está falando só do mundo do entretenimento, mas daqui a pouco eu vou mostrar que tem outras áreas que tem pessoas quebrando paradigmas também. Então, no mundo do entretenimento, Caetano, Gil, Chico. Você pode gostar, você não pode gostar da produção deles. Eu, pessoalmente, adoro a produção deles. Mas você pode não gostar do estilo de música deles. Mas eles ainda lotam muitas e muitas casas de shows. Eles ainda lançam discos com sucesso, eles ainda lançam livros com sucesso, eles ainda são grandes representantes da música popular brasileira. E começaram lá atrás, na década de 60, e continuam fazendo isso com maestria, mesmo aos 80 anos. Independente de qualquer coisa, continuam fazendo e lançando coisas novas e lotando os espaços. A Ruth Flowers, essa provavelmente vocês não conhecem.
A Ruth Flowers, ela é uma senhora inglesa. Ela faleceu em 2014, aos 83 anos. E ela também é da área de entretenimento, apesar de não ter começado como isso. Ela era uma senhora dona de casa. Até que o marido morreu quando ela tinha mais ou menos uns 70, 75 anos de idade. E ela sempre gostou muito de música, porque ela vem de uma família de musicistas, pai, mãe, mas musicistas clássicos. E ela estudou instrumentos clássicos e ela estudou canto também. Então, ela sempre gostou muito de cantar, mas dentro daquela coisa muito clássica, muito, né? E a aproximação que ela passou a ter com o neto dela abriu as portas para ela conhecer as músicas mais atuais. E ela acabou se encantando com isso. Ela já gostava de Queen, mas ela passou a gostar de Foo Fighters, ela passou a gostar de... oh, meu Deus, fugiu o nome agora. Eles estiveram no Brasil agora faz uns 15 dias, 20 dias... Coldplay, eles mesmos. Então, assim, começou a gostar de outros estilos e começou a aprender com o neto como ser DJ. Ela se tornou uma figura famosa na noite da Inglaterra, na noite de Londres. Ela era conhecida como a Mammy Hawk, né? Porque ela tocava na noite e lançou, inclusive, 3 álbuns de muito sucesso. Então, os últimos anos de vida dela, ela se dedicou a ser DJ. Uma tarefa que ela acabou abraçando, uma atividade que ela acabou abraçando, aí, na segunda, na terceira parte da vida dela, com muito sucesso e também com muito reconhecimento, inclusive pelos jovens que faziam parte da cena cultural de Londres naquela mesma época, né? Então, vejam que a gente tem aí espaço para criação, para criatividade em qualquer momento da vida. A Vera Wang, não sei se todos conhecem, quem trabalha com moda, quem gosta de moda deve conhecer. A Vera, até os 40 anos de idade, ela não trabalhava com moda. E hoje é uma das estilistas mais cobiçadas, principalmente para vestidos de noiva. Quem não quer se casar com um vestido de Vera Wang? Mas até os 40 anos ela não trabalhava com moda. Foi aí que ela resolveu dar uma virada na vida, fazer uma repaginação naquilo que ela fazia, naquilo que ela desenvolvia, e ela falou, sabe de uma coisa? Eu vou desenhar. Foi aí que ela começou a fazer as suas primeiras criações, colocar as suas primeiras criações no mercado, e hoje, aos 73 anos, ela é quem ela é. Né? Cada vestido custa uma pequena fortuna. Ela passa a ser... Quem não conhece, quem está aqui na faixa, vamos dizer, dos seus 40, 50 anos de idade? Tem alguém? Quem está aqui nessa faixa deve conhecer o Sex and the City. Não só os filmes, mas também a série, né? Quem talvez um pouco mais jovem deve lembrar, ou deve ter assistido, mesmo que um pouquinho depois que passou, a Carrie, né? E a Carrie se casou, pelo menos assim, ela tentou se casar, né, no primeiro filme com o vestido da Vera Wang. Por quê? Porque é um ícone da moda, principalmente quando a gente fala de bridal, né, de vestidos de noiva. É uma mulher que começou, deu uma virada na vida a partir dos 40 anos. Mais uma, agora uma brasileira. Essa talvez vocês não conheçam, é uma pessoa fofíssima que eu amo de paixão. É a Helena Chargel. Ela trabalhou com moda a vida toda. Só que ela trabalhou lá nos bastidores. Ela trabalhava na produção de marcas muito famosas, mas sempre na produção. Quando ela chegou ali na faixa dos seus 75 anos, ela falou, poxa, meio que obrigada, ela falou, bom, vou ter que dar uma parada na minha vida profissional.
E daí, nos primeiros meses que ela parou, ela falou assim, bom, o que é que eu vou fazer? Começou a participar de uma série de reuniões. Reunião disso, reunião daquilo, tal. Até que um dia ela foi numa reunião em que se discutia alternativas criativas de renda, alternativas criativas de trabalho. E no meio dessa reunião, perguntaram para ela estava lá para quê? Ela ia fazer alguma coisa, qual que era a ideia dela? Ela disse que de bate-pronto não tinha ideia nenhuma, mas ela falou, sabe de uma coisa, eu vou dar uma ideia qualquer aqui, só para não dizer que eu não tenho ideia nenhuma, que eu estou aqui só passeando. E ela virou e falou assim, olha, eu tenho uma ideia que é fazer lingerie para mulheres 60 a mais. Ela saiu tão empolgada dessa reunião que um ano depois ela tinha a coleção de lingerie. E até hoje ela tem aí a coleção de lingerie. A coleção dela foi lançada quando ela estava com 78 anos de idade. Tá? Então, mulher que trabalhou na moda, trabalhou, mas ela saiu dos bastidores, foi para frente, foi desenhar, e detalhe, ela só aceitou que fosse produzida as criações dela a partir do momento que ela fosse a manequim, que ela fosse a modelo. Então, além de tudo, ela estrela as campanhas da lingerie que ela produz. Chip Conley, pessoal que é das startups, talvez não conheça, mas quem não conhece, eu daria a dica. Procurem conhecer. Vocês devem conhecer a empresa que ele ajudou a escalar, que é o Airbnb. O Chip era um executivo da área de hotelaria, um homem experiente que foi convidado pelos fundadores da Airbnb para ajudar a escalar o Airbnb. O Airbnb tinha uma excelente ideia, maravilhosa ideia, mas não sabia muito bem como tornar aquela ideia um negócio que é hoje. Então, o que fizeram os jovens da faixa dos 30 anos? Foram lá, chamaram um homem da faixa dos 50, que na época ele tinha 50 anos, para ir ajudar a dar tração naquele negócio e chegar no tamanho que ele é hoje. Então, foi o que o Chip Conley foi fazer quando ele estava com 52 anos. Então, vejam que criatividade não é só uma questão nem de idade e nem só uma questão de área de atuação. Porque a gente está falando do pessoal do entretenimento, de moda, passamos para os negócios. Detalhe, esse senhor que todo mundo que fez administração conhece, que é o Henry Ford, né, que criou, inclusive, um jeito de administrar, que é o Fordismo. Ele é uma pessoa que criou o Ford T aos 40 anos de idade. E foi extremamente criativo dentro daquilo que ele se propôs. Afinal de contas, se a gente tem produção em série, produção de massa, foi porque esse senhor criou. Né? Um outro senhor que também criou a sua marca aos 50 anos de idade, que é o Coronel Sanders, que criou o KFC, que a gente gosta de ir e tal, não era uma coisa que existia antes disso. Então, ele criou aos 50 anos. Esse senhor, daqui a 2 semanas, ele vai ser coroado rei. Né? É o rei Charles III, que a gente conhece como o marido da Diana. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Newsflash, né? Newsflash. Esse cara é inteligente pra caramba. Ele é o duque, ele era, porque agora quem é o filho dele, ele era o duque da Cornualha desde os seus 20 e poucos anos. Vocês sabiam que ele é um dos primeiros produtores rurais da Inglaterra a trabalhar a questão dos orgânicos? Ele faz isso desde os 30 anos de idade dele. Então, ele é extremamente criativo na forma como ele gerenciava, e ele passou isso agora para o filho dele, que está tocando a mesma forma de gerenciar, o Ducado da Cornualha, que é mais ou menos um espaço de terra de 500 quilômetros quadrados na Inglaterra. Então, ele tem uma visão absolutamente sustentável de como fazer a produção rural da melhor qualidade dos produtos que vão sair dali, daquela terra, e que vão ser vendidos, como também a melhor forma de tratar aqueles arrendatários de terra. Então, ele acaba sendo... A gente conhece ele como marido da Diana, mas ele tem um pouquinho mais a oferecer.
Então, agora a gente tem aqui, vamos dizer, os anônimos. Eu coloco anônimos entre aspas, porque essas pessoas já não são mais anônimas devido aos movimentos que eles têm feito. Então, por exemplo, as avós da razão. Elas, eu estou vendo gente batendo palma, porque elas são fantásticas. Poxa, são mulheres na faixa dos 80 anos que criaram o seu espaço no YouTube, têm o seu perfil no Instagram e que falam sobre assuntos os mais controversos possíveis, sem absolutamente nenhum filtro. E como elas mesmas dizem, né, elas são as velhas sem vergonhas. E sem vergonhas, assim, elas não têm vergonha de nada, elas falam de tudo e de qualquer coisa. Você mande a pergunta que você quiser para elas e elas comentam. E daí elas usam aquilo que a gente estava falando agora atrás, o repertório de vida delas, para pensar a respeito, para discutir, para falar, às vezes até para dar um conselho, algumas ideias para as pessoas que mandam as perguntas. E elas estão extremamente engraçadas e elas fazem tudo isso com muita leveza e com muito bom humor. Vale a pena, inclusive, procurar por elas nas redes. Esse daqui é um outro movimento que acontece em Nova York, que você tem este fotógrafo, é um rapaz na faixa dos seus 30 anos, e ele anda por Nova York procurando pessoas diferentes e pessoas inusitadas, só pessoas com mais de 60 anos, e que tenham esse jeito fashionista. E ele sai fotografando, tanto que o canal dele chama Advanced Style. Então, ele vai procurando só pessoas diferentes e ele vai colecionando essas pessoas que são criativas e diferentes na sua forma de se expressar, e se expressar por meio da vestimenta. Então, vocês veem aqui nessa segunda foto como essas pessoas são criativas, são coloridas, e estão não só aceitando a vida, mas como estão presentes na vida, naquilo que elas estão fazendo, de uma forma absolutamente, até disruptiva, eu diria, depois dos 60. Outras pessoas que são disruptivas são os viajantes maduros. Também vale a pena conhecer e vale a pena segui-los nas redes sociais, porque eles falam de viagens de uma forma muito diferente e muito interessante, de um olhar diferente, pensando no quê? Como que o viajante maduro pode aproveitar melhor determinadas localidades. E sem aqueles programas que a gente, né, aqueles micos, né, tipo assim... eu, por exemplo, tenho um mico, né? Eu já fui para Nova York, uma das primeiras vezes, vamos na Estátua da Liberdade. Você leva o dia inteirinho para ir na Estátua da Liberdade, que são filas enormes. É um mico danado, você vai uma vez na vida, nunca mais, né? A Torre Eiffel, a mesma coisa, uma vez na vida para nunca mais. As pirâmides do Egito, está aqui a Paula, minha parceira, que também deve concordar comigo, uma vez na vida para nunca mais. Então, eles dão um olhar diferente para as viagens e o que a gente pode fazer. E se reinventaram. Hoje eles têm mais de 50 mil seguidores, o que é bastante, tá? Principalmente porque está trabalhando num nicho muito específico. A Dirce Ferreira, ela é TikToker, pessoal, com extremo sucesso. E ela é culinarista. Ela fala sobre culinária, ela fala sobre pratos, mas não tem nada a ver com a vovó Palmirinha, que também tem muito sucesso e é muito criativa dentro daquilo que ela faz. Mas a Dirce é diferente, ela é muito disruptiva. Por que ela faz isso? Faz o programa de culinária? Faz. Mas se você seguir ela no Instagram, você vai ver que ela também conta como é que é a vida dela. E olha, e muito tranquila e muito plena no seu maiô, no seu biquíni, e fazendo suas dancinhas com os netos, com os bisnetos, e está tudo bem. E essa dupla de youtubers, que durante a pandemia, elas se reinventaram. É a Genilda e a Genilza. Elas são geeks. Elas sempre gostaram de série. Elas sempre gostaram dessa cultura popular. E durante a pandemia, o que eu vou fazer? Se reinventaram. Abriram um canal no qual elas comentam a respeito de filmes, de séries, de leitura, tudo aquilo que diz respeito à cultura pop, tudo aquilo que diz respeito à cena geek, e olha, cheio de seguidores. Então, são pessoas que colocaram a criatividade para fora,
depois dos 50 anos, e estão trazendo para a gente coisas muito interessantes e olhares diferentes para coisas, né, para as mesmas coisas. E eu acho que isso vale muito a pena. Então, eu termino essa nossa fala dizendo o seguinte: criatividade, na minha opinião, e por tudo aquilo que eu vi ao longo desse tempo, na verdade, não é uma coisa de gerações. Eu acho que é algo multigeracional. Diz respeito a todas nós, a todas as nossas gerações. Depende mais do como nós estamos imbuídos do espírito de despertá-la, do espírito de colocar para fora realmente aquilo que nós sentimos, aquilo que nós desejamos. Então, eu, como uma representante da Rede Conecta Gerações aqui, estou falando mais dessa ideia mesmo. Vamos conectar as gerações e pensar que criatividade também é multigeracional. Agradeço, deixo aqui os convites e, só para fechar, que eu ainda tenho 2 minutinhos, gente, se vocês puderem, aqui estão os contatos da Rede Conecta Gerações, façam contato com a gente, sigam a gente no Instagram, porque é uma plataforma nova, algo que a gente está montando. Eu estou aqui, a Paula está aqui comigo hoje. Levanta o bracinho, Paula. E a gente está justamente nesse processo de humanizar as relações entre as gerações, justamente na busca de desmistificar relações entre gerações como uma área de conflito. Na verdade, nós entendemos como uma área de encontro, e não como uma área de conflito. Então, se vocês puderem seguir a gente, vai ser um prazer encontrar com vocês lá. Obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pela atenção. Flávia Saad, por favor, comparecer ao palco principal.